Muito obrigado. Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Gente, mas quanta gente bonita, hein? Bom, não tinha visto ele de camisa azul aqui, mas tudo bem. É um prazer, é uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa história, do nosso conhecimento, para que faça realmente sentido e vocês possam sair daqui hoje, ao final do dia, melhores que entraram. Vou falar um pouquinho sobre engajamento para vocês. Vamos juntos? Tenho certeza que vai ser espetacular para todos vocês. Para mim já está sendo. Olha só, falar de engajamento hoje, e no mundo onde a gente tem uma rotatividade muito grande hoje nas empresas, onde se trabalhar numa empresa por mais de 2 anos é algo que a gente praticamente não vê mais, principalmente com a nova geração de funcionários e empregados que a gente tem hoje nas empresas, ficam 6 meses, se vocês não tiverem como diretor, já não serve mais. Né? Então, a gente tem um processo de engajamento dentro das empresas. Hoje é realmente um tema muito relevante para a gente poder trabalhar isso. Só que, uma grande diferença que temos hoje que entender é o que é engajamento e o que é motivação. As pessoas, às vezes, acreditam que estar engajado é a mesma coisa que estar motivado. E não necessariamente é a mesma coisa. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes, quando alguém chega aqui e fala assim, gente, levante as mãos, levanta as mãos para mim. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá, todo mundo se levanta agora. Gente, levanta, vamos lá, junta. Vai, me ajuda. Isso. Gente, vocês não estão engajados? Aí, agora estão engajados, mas vamos de novo, vai ficar melhor. Olha, um só, hein? Não falei que era para levantar também, né? Então vamos lá. Gente, todo mundo de pé, por favor. Isso. Agora, mão direita. Isso. Agora dá um tapinha no colega. Ei, meu amigo, tudo bem? Isso. Vocês já viram o engajamento dessa forma? Será que isso funciona? Está todo mundo agora sorrindo, mas será que vocês estão engajados? Ou será que vocês estão somente motivados? A gente está motivado. E a motivação, por favor, pode ficar à vontade. A motivação, na verdade, ela é algo que é intrínseca. A gente não consegue motivar ninguém. As pessoas, por si só, elas que têm que buscar a própria motivação. Porque motivação, ou o motivo para entrar em ação, é exatamente aquilo que nos move a fazer algo na nossa vida. E isso é particular, é individual. Cada pessoa tem um motivo para estar aqui hoje. Cada pessoa tem um motivo pelo qual acorda de manhã e vai desenvolver os trabalhos que tem que fazer. Quais são os seus sonhos? O que realmente faz você levantar todo dia de manhã e correr atrás dos seus objetivos? Isso é individual. Gustavo, eu gostaria de comprar minha casa. Legal. Talvez possam ter mais de uma pessoa aqui dentro que quer comprar a sua casa. Mas a casa, com certeza, é diferente. A casa que um sonha é totalmente diferente da outra. Então, automaticamente, a motivação ela é individual. Diferente do engajamento. E aí, a gente tem um detalhe muito importante, que às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou contratar uma palestra motivacional, ou eu vou contratar um mágico para vir aqui na frente e fazer a motivação de todo mundo. Todo mundo vai sair daqui feliz da vida. Mas será que isso dura perpetuamente? Será que a festa do sábado, o stand-up do sábado, ele resolve os problemas da segunda-feira e da terça? Então, é algo que a gente percebe ao longo do trabalho, que a motivação ela funciona mais ou menos igual a isso aqui. A motivação é mais ou menos igual a esse slide, onde nós enchemos todo mundo de vontade, vamos lá, vamos fazer, vamos morder a trave, bora para cima, mas qual que é a direção? Para qual objetivo? Para qual meta que a gente tem que cumprir no curto, médio e longo prazo? O que realmente a gente está fazendo para estar direcionado nos nossos objetivos? Isso é motivação. A gente se infla de vontade, de desejo, de energia, mas essa energia vai para onde? Ao longo do tempo, se a gente não tem isso muito bem definido, muito bem delineado, ela se dissipa. Porque a gente não tem um objetivo muito bem definido para que ela seja colocada em prática. Diferente, por exemplo, agora você funcionou, né? Diferente, por exemplo, do engajamento. O engajamento, diferente da motivação, é quando a gente tem aquele senso de urgência, aquele senso de necessidade,
para desenvolver algo que a gente deseja, mas principalmente tem o direcionamento, tem o porquê, tem o propósito de se desenvolver uma ação específica. Vou perguntar uma coisa para vocês. O porquê vocês estão aqui hoje? Qual é o real propósito de estar se capacitando no dia de hoje? Percebem? Então, existe um motivo por trás das coisas que se faz e que se coloca o motivo para entrar em ação. E a partir do momento que a gente tem esse motivo muito claro, muito bem definido por nós e alinhado com a organização, a gente tem um engajamento, porque a gente sabe aonde a gente vai chegar. A gente sabe exatamente qual é o propósito que a gente vai seguir. E nos identificamos com aquele propósito para fazer com que as coisas que temos que fazer, que possa ser de forma corriqueira, rotineira, não tem problema. Mas a gente sabe que aquilo que a gente faz todos os dias, aquilo que a gente vem fazer todos os dias, que às vezes pode ser até a mesma coisa todos os dias, mas a gente sabe que tem um porquê específico por trás. E isso faz toda a diferença. E aí, o engajamento ele vai funcionar mais ou menos como esse regador. Eu tenho uma energia desprendida em cima, mas eu direciono a minha energia para um objetivo em específico. Eu direciono a minha energia para atuar de forma focada, organizada, naquilo que realmente vai fazer sentido, tanto para mim quanto para a minha empresa. Então, passa a ter uma grande diferença. Antes, eu me motivava, legal, vamos lá, todo mundo rindo, maravilhoso. Ok, mas agora eu sei o porquê que eu estou rindo. Agora eu sei o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí eu me identifico com essa questão, eu passo a trabalhar sabendo que lá na frente tem um motivo muito mais especial para eu estar fazendo o que eu faço. Percebe? E aí, eu pergunto para vocês, o que faz com que pessoas se engajem num objetivo específico? Num propósito? Por que existem pessoas que estão numa empresa, trabalham no mesmo setor às vezes, e um vê aquele trabalho, aquela empresa com propósito, com significado, com identidade, e outras pessoas simplesmente cumprem tarefa. Outras pessoas simplesmente vêm, batem ponto e vão embora para casa, como se fosse simplesmente um trabalho corriqueiro. O que diferencia esses dois perfis, esses dois seres humanos, com relação ao trabalho que desempenham? Na verdade, a gente vai entender que a gente tem 3 grandes grupos de pessoas dentro das organizações. A gente tem aquela pessoa que é engajada, aquela pessoa que você dá uma tarefa para ela e você não precisa preocupar mais com a tarefa. Se tiver algum problema que precise de solução, aquela pessoa vai resolver o problema. Eu preciso desse relatório aqui pronto até na sexta-feira. Legal. Porque tem um evento que vai acontecer no sábado. Olha, tem um evento chamado Rede de Sucesso que vai acontecer na segunda-feira. Então a gente tem que deixar tudo pronto. Ok. Aí chega na sexta-feira, o engajado, aconteceu um problema, o diretor, por exemplo, viajou. E ele precisa da assinatura dele para validar o evento e finalizar as coisas que precisa. Esse engajado, ele dá um jeito do documento chegar ao diretor e ter essa assinatura pronta na sexta-feira, que é o prazo final. Mas não tem jeito, o diretor viajou. Manda por fax, manda imprimir lá e mandar para o Sedex, manda de avião, não interessa. Ele dá um jeito de fazer a coisa acontecer. Esse é o engajado. Esse é aquele que entende qual é o propósito da organização e faz acontecer independente das dificuldades. Porque ele sabe que existe um porquê muito maior para que as coisas precisem acontecer e no tempo que precisa acontecer. Vocês fazem aniversário quantas vezes por ano? Uma. Meta é a mesma coisa. Quando a gente define uma meta, um prazo, é como se fosse um aniversário. Ele tem que definir a importância dele como se a gente estivesse fazendo aniversário naquela meta, naquela data. E automaticamente o engajado ele se preocupa com isso como se fosse o aniversário dele. Quando a gente está fazendo aniversário, a gente não fica feliz? Que legal, hoje é meu aniversário. A gente parece que ganhou o dia, independente de receber um abraço ou não. Por quê? Porque a gente se sente mais importante. O engajado ele faz exatamente isso. Ele acha que tudo que ele desenvolve é muito importante, tanto para ele quanto para as pessoas que estão ao redor dele. Mas existe também o não engajado. O não engajado é aquela pessoa que vem aqui, trabalha de segunda a sexta, desempenha muito bem o seu trabalho, mas para por aí. Sabe aquela pessoa que vem,
bate cartão, desenvolve o trabalho dela ao longo do tempo, cumpre as tarefas, beleza, mas não tem aquele que a mais, aquela ideia necessária para poder fazer um projeto mais vitorioso, aquela ideia, aquele planejamento que ele tem que ter para se antecipar aos problemas. Ele não vai pensar nisso. Ele vai vir e cumprir o que está planejado. E as empresas precisam destas pessoas, porque elas fazem a máquina funcionar. Elas fazem a coisa acontecer de forma organizada, mas não vão ser essas pessoas que vão se destacar. E existem também o não engajado. O desengajado, perdão. O desengajado é aquela pessoa que você tem que ficar de cima, você tem que cuidar, você tem que mostrar para ela o que realmente é importante, você tem que mostrar para ela que a empresa, além de pagar o salário dela, quer proporcionar para ela mais alguma coisa, porque ela não enxerga. E às vezes essa pessoa, ela, em alguns casos, pode até sabotar algum projeto. Já aconteceu em empresas que eu dei consultoria, de uma pessoa que está desengajada, no final das contas, não deixar as coisas acontecerem. Você já ouviu falar da história da laranja podre dentro da cesta? É mais ou menos isso. Não adianta as outras serem lindas, maravilhosas, perfumadas e gostosas. Aquela ali pode estragar as outras. E como a gente faz para melhorar essa laranja podre? No sentido figurado, obviamente. Como que a gente desenvolve essa pessoa para que ela passe de desengajada para não engajada e de não engajada para engajado? Como que a gente consegue desenvolver nela o senso de propósito, a força com que ela realmente desenvolva aquilo, primeiramente para ela, e depois, obviamente, para todas as pessoas que estão ao redor dela. E aí existe uma historinha que exemplifica bem essa diferença entre os três perfis. O líder chegou para 3 funcionários, o engajado, o não engajado e o desengajado. E o não engajado querendo uma promoção de qualquer jeito, ficou nervoso porque um outro tinha sido promovido no lugar dele. O não engajado não quer nem saber do que está acontecendo, mas todos queriam melhorar alguma coisa na empresa. Todos queriam fazer algo diferente do que faziam lá. E aí o líder chegou para eles e falou assim, ok, vou dar uma tarefa para vocês. A mesma tarefa para os 3. Sabe aquela bancazinha de verduras que tem lá no mercado, ali na esquina? Então, vai lá para mim e vê para mim quanto que fica para eu comprar o tomate deles. Estou precisando de tomate para a cozinha aqui, vê lá para mim quanto que custa o tomate. Aí foi lá o desengajado. O desengajado foi lá, olhou, viu o tomate lá, eles têm tomate lá, beleza. Tá, mas o preço, quantidade, se eu comprar muito tem diferença? Não, eu vi que tem lá, e se quiser eu posso lá voltar para poder ver se tem mais. Esse é o desengajado. Ele viu que tinha, mas toda mercearia, toda sacolão, qualquer coisa nesse sentido, tem tomate. Esse é o trabalho dele. Foi lá o não engajado. O não engajado chegou lá, tem tomate, custa tanto, custa R$3 o quilo, tomate bom, né? Tomate italiano, bom, e ele tem lá para entregar. Legal. E aí foi o engajado. O engajado voltou com a resposta, foi lá, voltou. E aí, tem tomate lá? Tem. E tem tomate de 4 tipos. Tem o italiano, tem o cereja, ele tem o Andréia, e ele tem o mini tomate. Tá. E ele tem isso em grande quantidade, se você quiser. Se você quiser comprar para o mês inteiro, eu consigo um preço 30% mais barato para poder comprar diretamente com ele. Inclusive eu deixei reservado uma caixa de cada para a gente experimentar, porque ele falou que a gente poderia experimentar. Então, automaticamente, se você quiser, é só ligar para ele manda entregar aqui. O que mais que você precisa? Tem ou não tem diferença? E como que faz para eu poder, simplesmente uma pessoa que antes vai lá e liga, ou vai lá e fala que tem, para uma pessoa que resolve o problema e te traz mais de uma solução? Como que a gente pode melhorar essas pessoas no ambiente de trabalho, ou até mesmo entender o porquê que um tem esse comportamento e o outro não? E aí, é preciso responder essa pergunta. O que é preciso fazer para gerar o engajamento dentro da organização? O que as pessoas necessitam e por que elas ainda não estão engajadas? O
que as levam a ter esses 3 tipos de comportamentos diferentes? E sem exceção, todas as empresas têm os 3 perfis. Por quê? Porque todas as empresas trabalham com pessoas. E as pessoas, elas às vezes podem estar em locais que elas se identificam. Ou às vezes elas podem estar em locais que elas ainda não identificaram o que elas estão fazendo ali dentro. E existem pessoas que não sabem nem onde está fazendo. Existem os 3 perfis. E aí qual é o papel do gestor? Responder essa pergunta junto com eles. Porque existem os líderes que são dama e existem os líderes que são xadrez. Como assim, Gustavo? Um líder que é dama, ela vê os 3 tipos de colaborador da mesma forma. Então, o engajado, o não engajado e o desengajado, ele coloca os 3 no mesmo patamar, na mesma cesta de frutas. Sendo que um é morango, o outro é caqui e o outro é maracujá. Maracujá é o mais azedinho, né? Só que o detalhe é que os 3 necessitam de coisas diferentes para estarem engajados. Os 3 necessitam de habilidades diferentes serem desenvolvidas para que, ao longo do tempo, essas questões de engajamento sejam colocadas em prática. E aí, o grande detalhe é, como que eu faço para poder colocar as mesmas pessoas, várias pessoas na mesma organização, mas organizando os talentos, organizando as habilidades de forma diferente, tratando-os como se fossem xadrez, onde cada peça precisa de uma necessidade diferente ser atendida, onde cada peça vai ser colocada em um determinado local, e naquele local a gente tem que entender quais são as necessidades que vamos desenvolver ali, para que ele desenvolva o papel dele com engajamento. Então, líderes, e todos nós precisamos entender que o processo de capacitação das pessoas é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes gargalos que nós temos hoje. Mas, principalmente, entender como capacitar quem, dentro do que ele faz, dentro das habilidades que ele tem, dentro do desenvolvimento que ele precisa para executar o trabalho dele, é mais importante do que simplesmente capacitá-lo. Adianta colocar todo mundo, de todos os setores, para fazer curso de liderança? Não necessariamente todas as pessoas vão precisar trabalhar essa liderança no seu dia a dia. Tem pessoas que têm um perfil, por exemplo, mais intrínseco. Então, automaticamente, são pessoas mais introvertidas. E aí, essas pessoas gostam, por exemplo, de trabalhar sozinhas. Gostam, por exemplo, de desenvolver o trabalho de forma individual, mais metódica, organizada. E não lidam tão bem com pessoas. São perfis. Então, a gente precisa entender cada uma das necessidades para trazer isso para a nossa realidade e personalizar cada um dos atendimentos. E aí, quais são as 3 grandes características do engajamento, então? Primeira característica, qual é? Traduzir a estratégia. Quando a empresa deixa muito claro e todos os colaboradores lá dentro sabem exatamente para onde a gente vai chegar, quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo, e deixa isso claro para todos ali dentro, independente da função que cada um desempenha, eles vão saber exatamente qual é a sua função para atingir aquele objetivo. A empresa quer crescer 5% esse ano. Legal. Então, todos têm muito claro que esse 5%, dentro do negócio dele, representa o quê? Para traduzir isto de forma que cada atividade esteja alinhado com os objetivos da organização. A estratégia, o planejamento estratégico ao longo do tempo, ao longo de 1 ano, ao longo de 2 anos, para daqui a 5 anos, tem que estar muito claro para todos. Porque a partir daí, a gente tem condições de desenvolver todas as atividades com esse meio. Não é só motivação. Vamos lá, gente, a gente vai ter que expandir a nossa rede em mais de 30 unidades. Legal. Mas para quando? Mas com qual objetivo? Com qual necessidade a gente precisa fazer isso? Em quanto tempo? Quantos colaboradores a gente vai precisar? Eu vou ter necessidade de um gestor, de 2, em qual área? Percebe? Então, entender muito bem a estratégia e delinear isso é muito importante. Primeiro pilar. O segundo pilar, a incorporação de valor. Quais são os valores da Bourbon? E aí,
não é necessariamente o que está escrito no banner. É também. Mas é mais do que está escrito lá, é a incorporação do jeitão da empresa de ser, da forma como a cultura se dissemina dentro da empresa, a forma como as pessoas se comunicam, a forma como a gente desenvolve o trabalho, as relações, o que a gente espera dos colaboradores e o que a gente pode oferecer para os clientes. Cada empresa tem a cultura dela. Cada empresa tem os seus valores que, colocados em prática de forma objetiva e que sentido por todos dentro da empresa, faz com que essa cultura seja um dos grandes pilares para que as pessoas queiram estar na empresa. Você já viu gente que fala assim, nossa, mas lá na empresa, eu gosto demais de trabalhar lá porque eu me sinto bem, eu gosto das pessoas, as relações de trabalho lá são maravilhosas. Qual empresa você trabalha? Eu trabalho na empresa tal. Ela sai da empresa, mas a empresa não sai dela. A cultura está tão viva dentro dela que ela dissemina isso sem ver, naturalmente. Nossa, é tão bom trabalhar ali, nossa, eu tenho esse tipo de coisa lá, isso me agrega, eu gosto de trabalhar lá por causa disso e disso, disso. Opa, o por causa disso, disso e disso, é exatamente o que fez com que ela entendesse que aquilo tem identidade para ela. Direcionou o propósito dela com o propósito da empresa e alinhou muito bem os objetivos que ela quer para a vida dela. Segundo item, incorporação do valor. Não necessariamente só o que está no banner, mas o que se vive ao longo do dia a dia. Terceiro item, capacitação. Mas a capacitação ela tem que ser feita muito bem organizada, no sentido de que eu vou dar a capacitação necessária para que cada um que está dentro do seu posto de trabalho seja capacitado naquilo que ele precisa, e não no que todo mundo estivesse na mesma caixinha. Percebe? Quem trabalha na cozinha precisa de um tipo de capacitação. Quem trabalha no atendimento é outro tipo de capacitação. Quem trabalha na arrumação dos quartos é outro tipo de capacitação. Quem trabalha no telemarketing é outro tipo de capacitação. Quem trabalha dando acesso a apoio à rede é outro tipo de capacitação. Qual que é a qualidade do gestor para fazer isso? Ele entender quais são as necessidades e habilidades que cada um tem e capacitá-los naquilo que ainda precisa melhorar ou potencializar aquilo que já está bom. Percebe? Então, não é capacitar de qualquer forma ou de qualquer jeito. Não, é direcionado para que realmente a capacitação seja útil e válida dentro do processo de trabalho. Primeiro item, o que a gente viu? Desenvolver o direcionamento e o planejamento estratégico da empresa, para que as pessoas saibam para onde a gente vai. Segundo item, trabalhar a incorporação da cultura, a incorporação dos valores, para que as pessoas entendam o que elas fazem diante do ambiente e como que o jeitão da empresa funciona. E o terceiro, capacitação direcionada para atingir os talentos de cada um dentro das funções que eles desempenham. E aí, a gente pode pensar que as nossas dificuldades ao longo do dia, ao longo do tempo, elas nos trazem algumas questões que podem fazer a gente paralisar, que pode fazer a gente não querer continuar, desistir. E aí aconteceu de um pai querer provar para uma filha que às vezes na vida a gente tem 3 grandes desafios. E as pessoas elas podem passar por situações onde vão requerer delas algumas atitudes frente aos desafios, frente aos problemas. E para mostrar isso, esse pai colocou 3 panelas com água fervente. E numa panela ele colocou uma cenoura, um punhado de cenouras. Numa outra panela ele colocou 4 ovos. E na outra panela ele colocou um café para ser fervido. E deixou essas panelas fervendo durante um tempo. Depois de um tempo, ele foi lá e retirou as cenouras e colocou numa tigela. Depois de um tempo, ele tirou estes ovos e colocou em outra tigela. E por fim, pegou este pó de café, coou e deixou isto em outra tigela. E aí pediu para a filha, filha, prove a cenoura.
A filha foi lá e viu que a cenoura estava macia. Nesse primeiro momento, a cenoura, antes da fervura, entrou dura, amarga, sem sentido, sem sabor. E depois do processo, ela passou a estar mais mole, mais macia, mais maleável. Veja agora os ovos, filha. E ela buscou, abriu, quebrou a casca dos ovos, que antes da fervura, protegia um líquido frágil, e a casca era a única proteção dela. Depois da fervura, esses ovos fizeram o processo de endurecimento. Ficaram duros. O que antes era mole, maleável, flexível, passou a ser agora algo duro, rígido e sem sabor. E por fim ela foi e tomou o café. Tomou o café e viu que o café estava delicioso, porque era exatamente um café coado, feito na hora. Só que sem entender muito bem, ela perguntou ao pai: pai, não estou entendendo qual a mensagem que você quer me passar. E o pai simplesmente chegou para ela e disse: filha, a cenoura todos os três passaram pelo mesmo processo de transformação. Todos os três passaram pelas mesmas dificuldades. Um era rígido e ficou mole, sem graça. O outro era mole, tinha sabor e ficou duro, amargo. O único que conseguiu fazer uma mudança foi o café, que ao invés de se transformar, ele transformou a água em que ele estava. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: diante de um objetivo, diante de um desafio, diante de uma dificuldade, qual dos três que você será? Você será a cenoura? Você será o ovo? Ou você será o café, que faz com que você, transformando as pessoas ao seu redor, você consegue transformar você e todo mundo? Grande abraço, fiquem com Deus, sucesso!